Bom dia, esse é o Sexta-feira Bereana, meu nome é Paulo. Hoje eu vou estar aqui com vocês nesse que é um programa da Igreja Batista Bereana em São Mateus. A nossa ideia é toda sexta de manhã, bem cedinho, ter um momento de reflexão, aí um momento em que a gente pode meditar um pouquinho a respeito da palavra do nosso Senhor. E enfim, às vezes trazendo alguns assuntos que são mais relevantes aí para o nosso contexto cultural, às vezes pensando em algumas questões bem específicas e às vezes apenas trazendo uma meditação oportuna a respeito da palavra do Senhor, um devocional, algo assim. E hoje, irmãos, nós vamos trabalhar aí com um devocional, né? Hoje, então, se você está nos acompanhando, nós vamos pensar em um pouquinho no Salmo 1 e nas implicações disso aí para o nosso dia a dia, tá bom? Bom, todo mundo tem a oportunidade aí, se quiser pode abrir no Salmo 1, enfim, ler aí com calma. Mas a ideia principal é a seguinte: nós vamos pensar nesse primeiro salmo a partir de uma perspectiva de como é que nós pensamos, como é que nós vivemos a nossa vida, especialmente num contexto de tantas tensões que são os contextos em que nós vivemos. Nós trabalhamos, nós estudamos, nós vivemos no mundo, nós vivemos nesse sistema, né? E nós, então, como cristãos, nós precisamos então viver uma vida aí que seja de acordo com alguns padrões que são um pouquinho diferentes dos padrões que a gente vê por aí no dia a dia. É interessante que esse salmo ele fala bastante sobre isso. A gente pode pensar que o principal foco desse salmo é separar justamente a conduta daquela pessoa que teme ao Senhor da conduta daquela pessoa que não teme ao Senhor. O salmo vai dizer que é o ímpio, né? Vai dizer que existe um que é feliz, um que é bem-aventurado e um que é ímpio. E o salmo vai contrapor justamente essas duas pessoas. É legal que o salmo ele começa no versículo 1 dizendo assim: como feliz aquele que não sai com conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. João Calvino vai dizer aqui que existe uma espécie de uma gradação aqui nesse primeiro versículo. Uma gradação do pecado, uma gradação da rebelião do homem contra o Senhor. Então, existe aquele que segue o conselho dos ímpios, existe aquele que imita a conduta e existe aquele que se assenta na roda. Ele vai dizer que é aquele que segue o conselho dos ímpios, é aquele que começa a flertar com o modo de pensar e agir com os valores e costumes daqueles que não amam o Senhor, daqueles que estão vivendo em rebelião contra o Senhor. Só o flertar com esses valores já é um problema, né? Então, no primeiro momento, não é uma pessoa assim que está naquela rebelião aberta, aquela rebelião clara, né, à luz do dia contra o Senhor, mas é alguém que está flertando com princípios e valores que não são aqueles de acordo com a verdade do Senhor. Agora, o que é interessante aqui? Esse flerte com princípios e valores que não são exatamente os valores do reino de Deus é algo que nós cometemos quase todos os dias. E aí é até legal a gente trazer essa reflexão na sexta-feira. Por quê? Porque na sexta-feira é justamente o momento em que a gente, a maior parte das pessoas aí está terminando a sua semana aí de trabalho, entre sexta e sábado, né? E é aquele momento que a gente para fazer o balanço de como foi nossa semana, como foi em termos emocionais, como foi em termos profissionais, como foi minha semana de estudos, como foi minha semana nos relacionamentos com minha família, com a igreja, com os meus amigos, como é que eu me portei, como é que eu vivi, o que eu fiz esse tempo todo, quais foram os padrões que nortearam as minhas atitudes, quais foram as virtudes que eu cultivei. E via de regra, tudo isso é bastante comprometido quando nós flertamos com valores, princípios, virtudes que não são as virtudes, os valores do reino de Deus, né? E a gente faz isso no trabalho, de repente, poxa, mas será que de repente para eu conseguir ali um caminho profissional um pouco melhor eu tenho que fazer isso aqui? Olha, isso aqui não é exatamente, mas veja bem, sabe? Se eu seguir por esse caminho eu sei que vai dar certo, vamos ser pragmático aqui. Às vezes nos estudos, às vezes nos relacionamentos familiares. Então de repente eu poderia ser um pouquinho mais amoroso
mas isso ia tirar de mim ali um certo tempo. Mas todo mundo entende, a vida é assim mesmo, né? Vamos que vamos. Mas não é o que o texto está nos dizendo, né? Nós não podemos flertar com esses valores. Logo em seguida, na segunda gradação que Calvino vai nos dizer que existe nesse primeiro versículo, existem aqueles que imitam a conduta ou se detêm no caminho dos pecadores. Isso daqui já não é mais apenas aquele flerte, mas é quando aquele flerte com o que é errado se torna um padrão comum. Quando o pecado ele deixa de ser apenas algo que de repente eu penso que seria legal e uma vez ou outra ali vou quase tal, não sei se eu faço ou não, mas ele começa a se tornar um padrão. Então eu já não estou apenas pensando em algo errado, já não estou apenas com aquele desejo intelectual pelo erro, mas aquilo já se tornou um padrão de fato na minha vida e eu já faço aquilo com uma determinada frequência. Ainda sei que é errado, ainda reconheço que existe ali um problema, mas aos poucos eu vou me acostumando com esse problema. E aí nós vemos o terceiro momento, né, essa terceira gradação aí do pecado, essa terceira gradação da rebelião contra Deus, é justamente o se assentar na roda dos zombadores ou dos escarnecedores. Que aí já não é aquela pessoa que apenas tem um certo padrão pecaminoso, uma certa dificuldade. É aquela pessoa que além de flertar com o que é errado, além de ter além de ter esse hábito de rebelião contra o Senhor dentro da sua conduta comum, ela justifica tudo isso, racionaliza tudo isso, já está se assentando na roda, aquilo já não é apenas algo que eu cometo, mas depois me arrependo. Não, é algo que eu cometo, eu sei o que eu fiz e conscientemente pretendo continuar fazendo, porque isso nem é tão ruim assim. É o momento em que eu racionalizo o meu pecado. Eu falo, olha, é realmente verdade, mas é isso mesmo, eu vou fazer. E aí eu posso ter vários processos aí de racionalizar o pecado. Eu vou dizer que isso nem é tão ruim assim, ou vou encontrar algum tipo de justificativa. Não, mas eu faço isso porque fulano fez isso comigo, eu faço isso porque minha família é assim, eu faço isso porque esse é meu temperamento, eu sou assim mesmo. Ou então eu simplesmente sou mais descarado, simplesmente distorço a palavra de Deus e digo, não, isso daí na verdade nem é errado. Mas já é um comportamento de rebelião muito mais escancarado. De qualquer forma, esses comportamentos são tentações pelas quais a gente vai passar na nossa vivência no mundo. Nós vivemos no mundo dos homens, nós vivemos na sociedade, estamos inseridos. E o tempo inteiro nós vamos ouvir conselhos de ímpios, o tempo inteiro nós vamos ter pessoas vivendo com uma conduta inadequada e vamos ser tentados a imitar essa conduta inadequada. E o tempo todo nós vamos ser convidados a nos assentarmos de fato na roda daqueles que parecem que são super de bem com a vida porque simplesmente não ligam para os padrões e valores e virtudes do reino de Deus. E a verdade é que o estilo de vida deles parece até um pouquinho... parece um vantajoso, vamos falar a verdade. Mas o Cristiano está dizendo que não, isso daí não serve. E além do mais, a gente vai ver um pouquinho mais para frente aí no texto por que isso não serve e quais são a grande motivação da gente sempre lembrar que isso não serve. Apesar disso, a solução proposta pelo Senhor aqui nesse salmo, para que nós passemos a viver então uma vida que dê realmente o honre, que realmente o agrade, não é algum tipo de regra monástica, sabe? E vamos nos separar totalmente do mundo para que não ouçamos mais conselhos, para que não sejamos mais tentados. Não, a regra é: vocês vão continuar no mundo, vocês vão continuar vivendo a vida de vocês, porém, enquanto vivem o tempo todo, dia e noite, vocês vão meditar na lei do Senhor. Sua grande satisfação, sua grande alegria deve estar na lei do Senhor. Você deve pensar na lei do Senhor em todos os momentos da sua vida. Como a lei do Senhor responde a esse meu dilema em particular. Você só consegue fazer isso se você realmente meditar e conhecer a lei do Senhor. Então, queridos aí que estão nos ouvindo, nos acompanhando,
a solução para não se assentar na roda dos zombadores, para não viver de acordo com o conselho dos ímpios, para não imitar a conduta de pecadores. A solução para isso não passa por se separar dessas pessoas fisicamente, espacialmente, mas se passa por se separar dessas pessoas no que diz respeito aos nossos valores, virtudes e princípios. O Senhor não nos convida a simplesmente não ouvir mais, fingir que eles não existem, fingir que esse sistema, que esse mundo, que a sociedade não existe. O Senhor nos convida a sermos pessoas ativas, pensantes e que participam de fato da sociedade, da vida em comunidade, mas participam sempre meditando na lei do Senhor e entendendo o que a lei do Senhor tem para dizer essas realidades específicas. É possível então que nós estejamos totalmente separados da sociedade, digamos assim, e ainda assim vivamos em total desacordo com a lei de Deus. Como assim? Eu posso estar vivendo em sociedade e tal, enfim, posso estar longe da sociedade, sei lá, ter ido me separar, vivendo uma vida monástica, algo assim, e ainda assim não viver de acordo com os valores e princípios da palavra do Senhor. Nesse caso, eu estaria espacialmente separado do mundo, porém estaria em comunhão no que diz respeito aos seus conselhos, sua conduta, onde eles se assentam, onde eles se levantam. E o Senhor então, terminando de nos dizer isso, olha, o grande segredo é meditar na palavra do Senhor de noite e ver o que a palavra do Senhor tem a dizer a respeito de tudo, enfim, de como eu abasteço meu carro, de como eu compro minha passagem de ônibus, até como eu cuido dos meus filhos ou dos meus relacionamentos. A palavra do Senhor tem sempre algo a dizer a respeito de tudo. Mesmo quando não diretamente, mas sempre tem valores, princípios e virtudes do reino do Senhor que vão nos nortear nas nossas decisões. Ainda assim, muitas vezes são decisões difíceis, é uma forma difícil de viver assim. Por isso que o Senhor nos motiva para que nós olhemos lá na frente, para que nós olhemos a eternidade, para que nós olhemos o fim do ímpio. E o Senhor vai dizer no fim das contas que o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Porque o caminho dos justos é igual aquela árvore que foi plantada ali na beira d'água e a árvore está sempre vistosa, mas o caminho dos ímpios não. Eles são como uma palha que o vento sopra e espalha tudo, não tem nenhum tipo de substância, não tem nenhum tipo de firmeza de fato, né? Ao contrário dos justos, que porque creem num padrão objetivo de virtudes, de valores, porque creem num padrão objetivo do que é pecado e do que é glórias ao Senhor, esses justos vivem uma vida firme. Ao contrário dos ímpios, que por não terem esse padrão objetivo, por não realmente se reconhecerem no papel de pecadores, reconhecerem no Senhor a redenção, esses ímpios então são como palha que o vento espera, e a Bíblia diz que eles não resistirão no julgamento e nem na comunidade dos justos. Mas então é isso. Boa parte de nós já sabemos tudo isso, na verdade, né? E a intenção de trazer isso aqui logo na sexta-feira de manhã é para que a gente faça o balanço da nossa semana. Como é que eu vivi essa semana? Eu segui conselho de ímpios, eu imitei conduta de pecadores, eu me assentei na roda dos escarnecedores, dos zombadores? Se sim, possivelmente é porque estamos falhando justamente no que o Senhor vai dizer logo em seguida. Estamos falhando nesse processo de ter a nossa satisfação na lei do Senhor. Estamos falhando nesse processo de meditar na lei do Senhor dia e noite. E se estamos falhando nisso, obviamente o resto não vai dar certo, né? E é isso aí, gente. Essa foi a nossa reflexão de hoje. Deus abençoe a todos. Se você é lá da Beirama, você está mais convidado, você está convocado para participar com a gente no domingo. E se você não é, as nossas portas estão abertas. Boa sexta-feira e ótimo final de semana. Até mais, pessoal.